fazendo essa semana live todos os dias dessa semana, às 15 horas, né? Estamos falando sobre assuntos referentes à consultoria e indicação. Essa live de hoje feito aos benefícios, qual a grande relevância que a ficha técnica tem para o serviço de alimentação. A gente vai falar das vantagens que as fichas técnicas de alimentação, que as fichas técnicas têm para o serviço de alimentação, ou seja, quais os benefícios que essa ferramenta de gestão pode trazer a um serviço de alimentação. Lembrando que essa live é uma live de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação vai acontecer nos dias 22 a 28 de maio. E para você se inscrever, é só você clicar no botão na minha bio, né? Tem um botãozinho para você entrar. E daí você pode escrever na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Boa tarde, Gigi. Boa tarde, todo mundo que está aqui na live. Fico muito feliz com a presença de vocês. É a presença de vocês que faz com que essas lives elas se tornem muito mais interessantes, se tornem muito mais... o assunto flui de melhor forma, a gente troca ideias, porque vocês que fazem a live tornar muito melhor e muito mais divertida. A gente está... Hoje, como eu falei para vocês, nós iremos falar sobre as vantagens de ficha técnica dentro de um alimentação. Quando a gente fala de ficha técnica, algumas pessoas começam a fazer regras sobre ficha técnica. Por exemplo, restaurante só deveria abrir, o restaurante só deveria acontecer se ele tivesse a ficha técnica. Meio que o restaurante fosse obrigado... Oi, Nilson. Meio que o restaurante fosse obrigado a abrir, fosse obrigado a funcionar somente se ele tivesse fichas técnicas. Essa regra, ela não existe, né? Muitos restaurantes, primeiramente, ficha técnica não é uma ferramenta obrigatória. Os restaurantes, eles não são obrigados a ter ficha técnica, não é uma documentação como o Manual de Boas Práticas e POPs, e eles precisam existir, o restaurante ele precisa ter aquela documentação para ele poder funcionar legalmente. As fichas técnicas, elas não são assim, as fichas técnicas, elas são ferramentas que elas existem, que elas acontecem para ajudar na gestão. E seria muito interessante um restaurante ele tivesse as fichas técnicas antes de ele abrir, né? Às vezes eu fico chocada, eu conversei muito isso lá no nosso curso, né, Nilson, nosso curso presencial de fichas técnicas, que é chocante a gente ver restaurantes que estão no mercado há 15, há 20 anos, e eles vão pedir fichas técnicas para a gente porque eles não têm a menor ideia, eles não têm a menor noção do custo dos pratos deles. Eles não têm ideia. A gente não entende como é que um serviço de alimentação ele funcionou e funciona há 15, há 20, há 30 anos sem ter fichas técnicas. E daí, quando normalmente pega uma nova gestão, né? Às vezes o filho assume, uma pessoa mais nova assume, entende da importância das fichas técnicas, aí é que a gente é chamado para fazer fichas técnicas e a gente apresenta alguns dados que o serviço de alimentação fica chocado quando a gente apresenta, né? Então, depois eu vou falar até uns números aqui para vocês. Tecnicamente, as fichas técnicas, elas trazem para o serviço de alimentação custos, certo? Então, eu vou entregar, quando eu sou contratada para fazer consultoria técnica, minhas fichas técnicas vão trazer para os serviços de alimentação o custo dos pratos. Na maioria das vezes, o custo. São poucas, ou quase nenhum, as consultorias que eu fiz, que ele queria custos mais valores nutricionais.
Quase nenhum. Porque os meus clientes são serviços de alimentação comercial. Então, a gente não quer saber, o serviço de alimentação, ele não quer saber qual é o valor nutricional de um pastel de calabresa com catupiry, ele não quer saber o custo de uma pizza de carne de sol, ou não quer saber o valor nutricional de uma pizza de carne de sol. O que ele quer saber? Ele quer saber o custo. Ele quer saber se aquela pizza que ele está vendendo, se aquele pastel que ele está vendendo, ele está tendo lucro. E é isso que você vai mostrar para esse serviço de alimentação quando você estiver fazendo as fichas técnicas. Houve uma pergunta de uma ex-aluna minha dizendo que ia fazer fichas técnicas, foi contratada para fazer fichas técnicas e perguntou se a ficha técnica teria que ser valor nutricional mais modo de preparo, ou custos, modo de preparo, valor nutricional, ou apenas custo, ou custo com o modo de preparo, enfim. Como é que ela entregaria essa ficha técnica para esse cliente? Qual foi a orientação que eu dei para essa aluna? Que ela colocasse em contrato o que ela iria entregar na ficha técnica para esse cliente. Por exemplo, eu estou fazendo fichas técnicas de uma rotisserie. O que é que eu coloquei em contrato? Que eu iria fazer a ficha técnica de 41 produtos da rotisserie. Eu citei quais eram os produtos que eu iria fazer a ficha técnica e especifiquei, assim como foi acordado conversando com a proprietária, e eu especifiquei que eu iria apenas entregar os custos daqueles 41 pratos. Eu não iria entregar modo de preparo, eu não iria entregar valores nutricionais, eu apenas iria entregar custo. Por quê? Porque eu poderia entregar também, por exemplo, sugestão de preços de venda. Poderia utilizar um markup e fazer uma sugestão de preço de venda. Entenderam? Então, dentro do meu contrato, eu coloquei que eu apenas faria o valor o custo dos produtos. Apenas custo. E está sendo bem ilustrativo, assim, eu digo ilustrativo, está sendo uma descoberta muito grande saber que um supermercado que trabalha há muito tempo em um município aqui de Fortaleza, um município da zona metropolitana, eles possuem produtos que o proprietário está pagando para trabalhar. Estava até conversando com vocês, eu falei disso até com vocês ontem. Eu estava abrindo aqui umas técnicas e existem bolos que o custo do quilo é R$22 e o preço de venda do quilo do bolo é R$14. Eu tinha colocado, ele me deu o quilo errado, R$14. Ele está pagando R$8 para uma pessoa comer o quilo do bolo deles. Outro bolo, o preço de venda do quilo do bolo é R$17. E o custo para fazer esse bolo, esse quilo de bolo, é R$20. Aí, né? Como é que esse preço de venda foi feito? Né? Como é que eles criaram esse preço de venda de 17, 14, 19? E assim, olha só, o bolo que tem o quilo mais barato de custo de preparo, tipo bolo formigueiro, é R$9 o quilo, né? O custo do preparo do bolo. Mas é o preço de venda mais caro. É o preço de venda mais caro. E o produto que o custo do preparo é o mais caro, R$22, é o preço de venda mais barato. Assim, como a pessoa cria esses preços? Você está entendendo? E é por isso a justificativa das pessoas terem as fichas técnicas, né? E que quando o empresário conversa com você que ele não está tendo lucro, que ele está fechando no vermelho, isso se justifica. Porque o preço de venda não é sustentável. O preço de venda não é condizente com o custo de você fabricar esses produtos. Né? Tem aqui um cachorro quente é vendido a R$4, mas só para fazer esse cachorro quente é R$4,80. Tem um sanduíche de frango que o preço de venda é R$3, mas só para fazer sanduíche de frango o custo é R$3,33.
entendo. Vocês estão entendendo? E aí, seria interessante, claro, esses estabelecimentos, antes de abrir, por exemplo, essa área, que era essa rotisserie, ou os restaurantes, antes de se abrirem para o público, o interessante, obviamente, é fazer as fichas técnicas. Eu não sei se ainda passa e tal, mas existe um programa no History Channel que é o sócio. Adoro quando o sócio ia para restaurante, porque a primeira coisa que o sócio perguntava pro dono do restaurante é assim: quanto é o custo para você fabricar esse bolo? Quanto é o custo para você fabricar esse brownie, esse cupcake, enfim. E aí as pessoas respondiam: não tenho ideia. Eu não tenho ideia de quanto eu gasto para fabricar um bolo, quanto eu gasto para fabricar um cupcake. E eu ficava chocada que as pessoas não tinham ideia de qual é o custo para se fabricar determinado produto. E eles vendem esse produto. Mas como assim? Vocês estão entendendo? E daí o sócio justificava. E é por isso que você está fechando, é por isso que você está falindo, porque você não tem ideia do básico que é o custo para se fabricar o seu produto. Então, isso não acontece, esse programa passa nos Estados Unidos, mas isso é uma realidade geral dos empresários de todo canto. Quando esses empresários, especialmente da área de alimentos, eles vão abrir o serviço de alimentação, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: eu cozinho bem, minha mãe cozinha bem, meu pai cozinha bem, enfim. Vou pegar um cozinheiro que cozinha bem e aí eu vou abrir um restaurante. Qual vai ser o preço das minhas coisas? É muito simples. Eu vou pegar o meu vizinho, o restaurante vizinho, um restaurante próximo, e daí eu vou pegar o preço de venda lá da pizza, do salgado, e vou colocar um pouquinho mais barato, e aí eu vou vender. E aí o que acontece é um completo desastre. A pessoa não consegue ter um restaurante sustentável porque nem sabe quanto é que é o custo dos produtos dele. Está se comparando com uma pessoa que a pessoa às vezes também nem sabe por que colocou aquele preço, enfim, é uma loucura total. E daí vão acontecer situações, como aconteceu na pandemia, de tantos restaurantes fecharem. Por quê? Porque os restaurantes, eles normalmente não sabem os custos da técnica, fecham no vermelho, pegam emprestado dinheiro e não tem esse capital de giro para ficar se mantendo, né? O restaurante ficar se mantendo, o restaurante não faz caixa. E daí, como acontece situações tão atípicas, né, que nós nunca imaginávamos que iria acontecer, o restaurante fecha, né? E essas situações, como eu mostrei para você, dessa rotisserie que eu estou fazendo as fichas técnicas, que está pagando R$8 para uma pessoa comer um bolo de coco, que está pagando R$3,30 para o cliente comer o seu bolo tipo um bolo pudim, que está pagando 80 centavos para o cliente comer o cachorro quente, que está pagando 33 centavos para o cliente comer o frango, e essa é a justificativa porque o cliente ele vai ficar no vermelho e porque muitas vezes os estabelecimentos eles fecham. Todo mundo pensa que abrir um serviço de alimentação é muito simples, porque todo mundo come, então todo mundo vai comer no meu restaurante, né? Sempre tem essa filosofia, todo mundo come. E aí ele abre o restaurante A Deus dará, e acontece essas situações dos restaurantes fecharem. Eu já fiz fichas técnicas para vários tipos de estabelecimentos. Um dos estabelecimentos que eu gosto muito de conversar, gosto muito de ilustrar, até mesmo as minhas aulas de ficha técnica, são sushi bares. Por que eu gosto de conversar sobre sushi bares? Primeiro que se eu tivesse um estabelecimento de alimento, eu nunca teria sushi bar. Primeira coisa. Pela mão de obra cara, pelos insumos caríssimos, né? Os insumos são caros, os insumos eles são muito perecíveis, eles têm muito problema, não só de questão de perda, mas também por questão de contaminação alimentar. Então, assim, eu nunca teria um sushi bar. E a gente tem que estar muito ligada para o sushi bar ele dar lucro, você tem que estar muito ligado a situações a pontos muito sensíveis, que são, por exemplo, fatores de correção na limpeza dos peixes. Você tem que estar tudo muito bem pesadinho, porque senão o lucro vai para o ralo.
Então, o que eu vi, vou até pegar aqui uns dados de sushi bares que eu fiz, o que eu vi em relação a sushi bares, quando eu fazia as fichas técnicas, e até hoje, quando eu faço as fichas técnicas, são situações bizarras que você não entende como é que aquela pessoa ainda consegue manter o serviço de alimentação, o restaurante dele aberto. Por exemplo, de fazer temaki, que o lucro do temaki é 1,30, né? O temaki dá um lucro de 1,30. E quando você vai justificar com o dono fala assim, ah, mas aquele temaki, sabe aquele temaki horroroso? Que tem manga, pepino, ridículo, horroroso. Quem come aquilo? Me diga. Vocês comem aquele temaki de pepino, manga, cane? Aí ele fala, ah, mas você tá vendo nas fichas técnicas, o temaki aí é Califórnia. O temaki Califórnia, o lucro dele é exorbitante. Pois é, mas você mal vende temaki Califórnia. Você vende o temaki Filadélfia, que o lucro é de 1,30. Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas gostam de se enganar. De ver, por exemplo, sushis que são sushis especiais que tem um lucro de 25 centavos. 25 centavos. Você vai trabalhar, você vai abrir um restaurante, você vai se levantar, você vai fazer compras, você vai gerir um restaurante, gerir pessoas, para ganhar 25 centavos no sushi. É isso mesmo. No sushi, na unidade do sushi especial, sushis especiais com lucro de 25 centavos. Temakis, que eram os temakis que não tinha arroz, mas não tinha alga, tinha como se fosse uma fatia fina de salmão. Esse temaki o cara pagava R$3 para o cliente consumir. Então ele pagava para o cliente consumir. Isso acontece muito em sushi, sabe, gente? Sushi é um serviço que você tem que ter muito jogo de cintura para se trabalhar. E aí a gente mostra isso para o cliente quando a gente vai apresentar a ficha técnica, e aí o cliente olha para você e fala, me dá uma vontade de mandar todo mundo embora e refazer o cardápio. E é essa história que eu estou mostrando para vocês, da questão de refazer o cardápio, que eu lhe falo que por isso que as fichas técnicas são ferramentas de gestão. Nesse momento que eu mostro para o dono que o sanduíche não está dando lucro, está dando menos 80 centavos de lucro, menos 33 centavos de lucro, que o temaki está dando menos R$3 de lucro, que tem sushi que só está dando 25 centavos de lucro. É nesse momento que eu falo, que eu ilustro para vocês, quando eu digo que a ficha técnica é uma ferramenta de gestão. Quando eu mostro isso para o dono, eu estou dando um diagnóstico do serviço de alimentação. E por isso que vocês têm que estar muito seguras, para vocês fazerem uma ficha técnica para um serviço de alimentação. Porque essa ficha técnica que vocês vão entregar vai ser uma tomada de decisão para aumentar um preço, ou até mesmo para você retirar aquele produto do cardápio. Tem produto que não adianta estar em cardápio. E daí você tem que estar muito segura a prestar esse tipo de consultoria. Vocês fazem consultoria? Alguém aqui já fez consultoria de fichas técnicas? Vocês têm segurança com fichas técnicas? Vocês já passaram por situações parecidas como essa em relação à ficha técnica? Escreve aqui para mim. E daí, às vezes, qual é a primeira coisa que o dono fala para você? Ah, Irene, eu vou diminuir o preço ou diminuir o peso. Então, a forma que o dono faz, né, ele pensa para tentar manter aquele preço, não ataca muito o bolso do cliente. O que ele faz? Ele quer diminuir o peso. Ele quer diminuir o padrão do restaurante. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses 15 anos de consultoria, que eu aprendi também trabalhando em restaurantes, que são restaurantes referências aqui em Fortaleza e no Brasil todo, é a seguinte: não mudem padrão de restaurante. Não mudem. Isso eu digo porque nós somos clientes também, né? Quando você vai para um restaurante, eu tenho certeza que você quer comer aquele produto com aquele sabor, naquela quantidade, daquele jeito que você comeu
há 1, 2, 10 anos atrás. Então, o cliente, ele não quer que você diminua o padrão do restaurante, porque a partir do momento que você diminui aquele padrão que era aquele salgado daquele tamanho, aquele pastel daquele tamanho, aquela pizza com aquela quantidade de recheios, ele vai sentir que você está enganando ele, mesmo que o preço fique aí similar. E aí aquele sentimento que a gente tem hoje, por exemplo, com as barras de chocolate. As barras de chocolate podem ter mantido aí um preço de venda? Sim. Mas a partir do momento que essa barra de chocolate ela vai diminuindo de tamanho, nós nos sentimos enganados. E é isso que acontece quando você, sei lá, quando o dono do restaurante ele diminui aquele padrão. Vou dar alguns exemplos que eu adoro dar exemplos. Uma vez eu sempre comia pastel aqui em Fortaleza, no restaurante perto aqui da minha casa. Sempre. Um belo dia, o pastel ele estava cortado pela metade. Estava tipo um churros. Aí eu perguntei, por que o pastel tá um churros? Né? Metade. Estava fino. Aí o cara falou assim, não, é porque para não aumentar o preço, a gente cortou pela metade o pastel com churros desse tamanho. Meu irmão, aumente o preço, mas não faça essa imundice, uma imundice, cortar o pastel pelo meio. Nunca mais fui lá. Veja, é o que eu estou ilustrando para vocês. Não diminua padrão, que me cobre mais caro, mas mantenha padrão. Aí vem esse negócio da gente se sentir, mesmo a barra de chocolate, tá com preço lá razoável, competitivo no mercado, a gente, como a Gigi falou, a gente se sente roubado. Agora já a barra de chocolate vai vir o quê? Uma hostiazinha. Uma barra de chocolate. Entenderam? Então a gente se sente roubado, a gente se sente enganado. Quando uma orientação para você que vai fazer consultoria de fichas técnicas é não oriente o seu cliente a diminuir tamanho, diminuir padrão. Então, outra coisa que o Ricardo falou é o seguinte, os produtos como chocolates perderam a qualidade, porque também perderam o padrão que era de algum tempo atrás. E aí vem a questão dos ingredientes. Hoje os chocolates eles estão muito mais açucarados, a gente sabe que o leite está muito mais caro, e eu vou dar um exemplo como o cliente ele não é bobo. E aí a ficha técnica também está nesse sentido de manter o padrão do restaurante. Eu sempre, num restaurante que eu trabalhei, a gente sempre usou gordura de palma, que é uma gordura para fritura, de excelentíssima qualidade. A gordura era cheirosa, gente. Quando a gordura estava nova na fritadeira, nossa, os pastéis saíam quentinhos e douradinhos. Era a coisa mais deliciosa. A gordura de palma bem novinha na fritadeira, porque os pastéis iam sair perfeitos. Tudo bem. Era muito cara essa gordura mesmo. Muito cara mesmo. Era de excelente qualidade. Aí, o administrador achou por bem não comprar mais essa gordura de alta qualidade. Resolveu comprar outra gordura de qualidade mais inferior, porque realmente a gordura de qualidade estava muito mais. Bem, juntou a situação que o cortador do pastel estava meio cego, enfim, o pastel não estava saindo sequinho e gostosinho como era antes. Começou a sair encharcado, porque o cortador estava também meio cego. E o óleo não estava deixando o pastel gostosinho, sequinho. Qual foi a consequência de mudar um dos ingredientes do pastel, que quem sabe o principal ingrediente do pastel, que era o óleo da fritura, ficava o pastelzinho crocante, nós começamos a perder clientes, a gente começou a perder quase 13 mil reais de venda de pastel por semana. E para a gente detectar o erro e conseguir trazer esses clientes de volta, nós passamos mais de 3 meses. E aí nós ficamos com a venda baixíssima por conta da mudança de um ingrediente. Ingrediente não se muda, padrão não se muda. O seu cliente quer comer aquele produto com aquele mesmo gosto, com aquela mesma textura, aquela mesma quantidade.
E aí justifica-se muitas vezes que quando eu falo que nesses clientes, nesses serviços de alimentação comercial que eu faço fichas técnicas, muitas vezes eles não querem um valor nutricional por conta das calorias. Uma vez eu estava dando uma palestra e a proprietária falou algo do tipo. E a proprietária falou algo do. Uma professora falou assim: Irene, mas tu, como consultora, tu podia dar uma orientação para esses teus clientes, podia ir modificar os ingredientes para deixar os produtos com menos sódio, podia modificar a forma de fritura para deixar esses produtos mais saudáveis. E aí pediu para eu fazer modificações, né, orientar essas modificações nos meus clientes para que esses meus clientes tivessem produtos mais saudáveis, né? Bem, gente, essa não é a minha forma de pensar e não vai ser a orientação que eu vou dar para vocês. Primeiramente, porque fichas técnicas são ferramentas de padronização. O que colocarem na ficha técnica tem que ser lei. Então, como é que eu vou dizer para aquele cliente para ele não fazer mais pastel frito no óleo de palma, mas vamos fazer um pastel na airfry, porque é muito mais saudável? Ou então, vamos fazer mais com catupiry não, porque catupiry é muito gorduroso. Vamos tentar aí, sei lá, um requeijão de origem vegetal. Vocês estão entendendo? Não dá para eu modificar padrão de restaurante. A gente está lá para fazer fichas técnicas para a gente pegar esse padrão, quantificar e a partir dessa quantificação eu conseguir custos. E aí dá para aquele cliente para falar, se você continuar dessa forma, é muito provável que você tenha problemas financeiros. Ou então, vamos tentar melhorar os preços desses produtos, verdade? E até mesmo, vamos tentar tirar esse produto, que esse produto está caro, não tem lucro, e esse produto, ele tem, sei lá, ingredientes que são só para eles, e ele nem vende. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo umas fichas técnicas de uma pastelaria e tinha um pastel que era só ele. Era um pastel era tipo chocolate com cereja e a gente só comprava cereja para esse pastel. Então a cereja ficava lá caríssima e ficava no estoque e estragava, enfim. Só cereja só para esse pastel. Esse pastel nem lucro estava dando. Eu acho que se ele estava dando R$2, era muito. E aí o que a gente decidiu? Tirar esse pastel. Por quê? Porque a gente deixaria de comprar 2 produtos, que era um chocolate forneável e a cereja, que era só para ele, e focaria em produtos que estavam dando lucro, como os outros pastéis. Vocês estão vendo como a ficha técnica está ajudando na gestão, até na gestão de compras. Decidimos não comprar 2 produtos caros que estavam se estragando somente para um pastel. Então, veja como a questão do conhecimento é uma questão muito cara para vocês. Vocês têm que ter conhecimento de fichas técnicas, viu, Marliane? Para você prestar esse serviço de consultoria. Porque é a partir da sua orientação que você vai fazer com que aquele restaurante tenha no final uma gestão muito sustentável. É a partir do momento que eu vou apresentar, por exemplo, para esse cliente que eu estou terminando as fichas técnicas, que existem produtos que ele vai ter que aumentar o preço. Então, isso tem que ser conversado, tem que ser falado junto com o serviço de alimentação, né? Perguntou sobre cursos presenciais, não sei ainda, viu? A gente teve curso presencial recentemente, foi maravilhoso, e daí a gente vai ver, né, rever a agenda para esses cursos presenciais. Mas olha, dia 22 a dia 28 desse mês, a gente vai ter a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Você já se inscreveu? O link está na minha bio, tá certo? Então, para vocês se inscreverem na Semana da Consultoria, o link está lá na minha bio, tá bom? Porque a gente vai ter a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, a gente vai falar tanta coisa bacana sobre essa área de consultoria, para vocês se tornarem um consultor, viu? Então, peço que vocês se inscrevam no link na minha bio, ou então escreve aqui no comentário da live, eu quero que eu mando
o linkzinho para vocês se inscreverem, tá certo? Vocês estão entendendo os assuntos? Vocês já estão entendendo essa parte de fichas técnicas? Vocês fazem fichas técnicas? Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, me falem aqui. Eu estou trazendo algumas realidades sobre fichas técnicas, que foram algumas realidades que eu já trabalhei, né? Então, já trabalhei fichas técnicas para sushi, fichas técnicas para pizzas, fichas técnicas para pastel, fichas técnicas para sanduíches. E na pandemia, o bacana que foi de fichas técnicas, o que eu vi que as fichas técnicas ajudaram muito. Na pandemia, o pessoal precisava ter aquelas plataformas de delivery, né? De delivery, elas eram assim, elas cobravam muito caro para o serviço de alimentação. As plataformas de delivery, elas cobram o valor que pode variar de 20 a 35% em cima do preço de venda. Nem um proprietário, né, nem um restaurante, ele ganha lucro em cima do preço de venda. Por quê? Porque o preço de venda, ele diz respeito a um preço que vai pagar insumos, vai pagar os aluguéis, o aluguel, o IPTU, vai pagar a mão de obra, vai pagar as maquinetas de cartão de crédito, vai pagar os impostos. E depois de tudo isso, aquele preço de venda vai ter um pedacinho dele que vai ser o lucro. Já as plataformas de delivery, não, né? Aquelas várias plataformas que surgiram na pandemia, que já existiam, mas elas bombaram, elas pegavam de 20% a 35% do preço de venda. Tu imagina você ser um sócio que ganhasse 35% do lucro bruto de um restaurante. Era isso que as plataformas de delivery estavam fazendo. Então, veio como um mal necessário na pandemia, porque as pessoas precisavam vender. Na pandemia você não podia, né, ir até o estabelecimento. Mas aí os estabelecimentos eles precisavam entender se eles estavam tendo lucro para eles conseguirem ver se eles deveriam ou não entrar nessa plataforma de delivery. E foi por isso que as fichas técnicas elas bombaram mesmo na pandemia, porque as pessoas elas precisavam saber se elas estavam tendo lucro nesses restaurantes, né? E aí vai toda aquela conversa inicial que você pensa que aqueles restaurantes que estão há muitos anos no mercado, né, o que estão que abriram e você vê um fluxo de clientes, você pensa que esses serviços eles eles têm a ideia de quanto é o custo dos pratos deles. Muitas vezes não tem a menor ideia. Só para fechar, que é o que eu conversei no nosso curso, né, de fichas técnicas presencial que aconteceu há 2 sábados atrás, gostaria que vocês soubessem que existem dois tipos de fichas técnicas, tá? Existem a ficha técnica gerencial e a operacional. Quando eu consigo o custo, como eu estou falando para vocês, eu estou falando da ficha técnica gerencial. Então, eu faço toda uma planilha de fichas técnicas, né? Eu faço todo um cálculo em Excel de ficha técnica que eu vou apresentar para o meu cliente. Faço todo um cálculo para esse meu cliente e aí eu apresento para eles. Essas planilhas, né, que tem cálculos, que é uma coisa muito mais aprofundada, eu não vou entregar essa planilha para o meu colaborador. Eu vou entregar uma planilha, eu vou entregar para o meu colaborador uma forma de fichas técnicas, na verdade, quase que um receituário padrão, para esse meu colaborador saber qual é a quantidade de cada ingrediente para ele fazer determinado prato. O colaborador ele não precisa saber de fatores de correção, não precisa saber do custo do prato, mas ele precisa saber quanto de cada ingrediente e até o modo de preparo para ele fazer o prato seguindo o padrão e a cultura da casa. Então, existem essas duas fichas técnicas e quando você vai fazer consultoria, obviamente, você pode fazer proposta para fazer a ficha técnica
gerencial, e se a casa quiser ensinar um padrão, ensinar, deixar documentado o padrão da casa, para que aquele colaborador sempre faça aquele prato tal qual a cultura da casa, o padrão da casa, você pode fazer a proposta de fazer uma consultoria para elaboração de ficha técnica operacional. São coisas distintas, mas que no final o objetivo é fazer com que o padrão da casa seja feito, seja estabelecido, e que tanto tenha o custo e os dados do prato, que é a ficha técnica gerencial, quanto se mantenha o padrão, que é a ficha técnica operacional. E é isso, gente. Vocês entenderam? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês fazem consultoria de fichas técnicas? Vocês têm dúvidas de ficha técnica? Estou aqui, achei vocês silenciosos nessa explicação das fichas técnicas, que para mim é a coisa mais bacana de se falar. Eu adoro falar de fichas técnicas. Então, quando fala de fichas técnicas, eu fico aqui animadíssima. Lembrando que essa live é uma live de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, e ela vai acontecer nos dias 2 ao dia 28 de maio. E para você se inscrever, é só vocês clicarem no link na minha bio, tá certo? Entenderam? Ficaram com alguma dúvida em relação a fichas técnicas? Muito bem, Nilson. Só fazendo um resuminho aqui para vocês sobre fichas técnicas. Ficha técnica é uma ferramenta gerencial. Normalmente a gente vai conseguir os custos. A ficha técnica, quando a gente consegue custos, a gente vai ter um parâmetro de diagnóstico para a gente tomar decisão, aumentar preço de produto, não oriento mudar padrão. Nem todo restaurante abre com ficha técnica. Normalmente, os restaurantes que sempre vão ter as fichas técnicas, normalmente são as UANs, restaurantes institucionais, pelo número de refeições e pela própria característica do serviço de alimentação. E por último, e não menos importante que eu vou dizer, é que as fichas técnicas, elas não têm um padrão único. E as fichas técnicas, a depender do serviço de alimentação, ela vai ter forma, ela vai ser mais complexa ou um pouco menos complexa. A gente viu, né, Nilson, que naquele nosso curso, que as fichas técnicas de confeitaria normalmente são mais simples, porque os produtos não têm correção. E existem fichas técnicas mais complexas, que são as fichas técnicas referentes a UANs, referentes a marmitarias, porque a gente faz até o produto, até o cozimento do produto, e a depender da complexidade do produto, nós vamos precisar de várias fichas técnicas para fazer uma ficha técnica só. Por exemplo, pizza, eu preciso da ficha técnica do molho de tomate, da ficha técnica da massa, para eu juntar massa, molho e recheio, fazer uma ficha técnica. Por isso que eu vou bater no martelo e dar um puxãozinho de orelha em cada um de vocês. Só vão fazer consultoria de ficha técnica se vocês tiverem conhecimento. Não caiam na balela que é super tranquilo, super simples. Quando você tem o conhecimento, tudo se torna tranquilo e simples, verdade? Então, primeiro vocês vão aprender, vão ter super segurança, para depois vocês prestarem o serviço de ficha técnica, que é um serviço excelente de se fazer, um ticket médio muito bom, e é realmente um diferencial esse consultor ele ter o conhecimento de fichas técnicas. Mas só façam isso se vocês tiverem conhecimento, tá certo? Se não tiverem, não adianta. Busquem conhecimento antes de estarem nessa área de fichas técnicas e lembrem-se que vocês sempre podem contar comigo. Muita gente sempre me pergunta, tira dúvidas. Contem sempre comigo para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês precisarem nessa área de consultoria. No mais, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigada pelas perguntas, obrigada por sempre abrilhantarem a live com a presença de vocês.
E amanhã a gente vai ter uma live super bacana, às 15 horas também. A live vai ser qual a diferença do Manual de Boas Práticas e POPs. A gente sabe que o Manual de Boas Práticas e POPs são documentações sanitárias que são obrigatórias por lei. Já estou dizendo pelo menos o que elas duas têm de igual. E aí a gente vai saber na live de amanhã as diferenças, tá certo? Vi rostinhos novos aqui na live, fico muito feliz em ver pessoas novas aqui. Amanhã a gente se encontra para a nossa live de 15 horas, tá certo? Obrigada pela presença, pelas perguntinhas. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Beijo, Gigi, beijo todo mundo. Tchau, tchau.